o Goiás não virar SAF, a gente tem que tentar ir mudando as peças e ver se encaixa alguma coisa. Apesar desse cenário difícil, é sim possível, assim como o Wagner Mancini conseguiu fazer na reta final da Série B do ano passado, e eu vejo que hoje as soluções para o Goiás nesta questão de técnico, quando o Jair Ventura for demitido, porque é só questão de tempo, né, o time dele não joga nada, muito mal feito o trabalho do Jair até aqui, para mim o Mancini seria a escolha mais sensata. Seria uma ratificação do erro da diretoria do Goiás? Seria. Não sei se o ego deixaria essa tomada de decisão ocorrer, mas seria o mais sensato neste momento. Segundo o André Rodrigues, as arestas que foram, digamos, podadas neste momento pós-saída do Wagner Mancini, hoje não impediria um retorno do técnico ao Verdão. Então é uma notícia positiva assim em relação ao Mancini. Não seria nenhum absurdo, por exemplo, a gente pensar em um retorno do treinador. Lembrando que essa decisão da chegada do Jair Ventura foi do Paulo Rogério Pinheiro e não manter o Wagner Mancini. Se o Paulo Rogério Pinheiro tomou essa decisão, uma que ele próprio tomou e que inclusive poderia ter seguido do Goiás, em relação ao Armando Evangelista. As informações que a gente tinha na época é que o Paulo Rogério Pinheiro negociava, inclusive, a renovação contratual do Armando para a temporada de 2024 no Goiás, e o treinador acabou sendo demitido pelo Edminho. É basicamente essa informação que a gente tem no Goiás. Então, assim, ou por outra pessoa, enquanto Paulo Rogério Pinheiro negociava uma renovação, discutia, vamos continuar para o ano que vem, tem a Série B, mas a gente consegue reajustar no mesmo dia, em poucas horas depois, o Armando Evangelista foi comunicado da sua demissão. Então, um técnico que, sim, agrada a parte do Goiás, o trabalho dele começa muito bem, mas, sendo sincero aqui com vocês, era basicamente impossível o Goiás pensar em permanência com aquele elenco horroroso. Depois que ele deixou o Verdão, ele voltou para Portugal e treinou o Famalicão por quase uma temporada. Ele chega na reta final da temporada 23-24, vencendo 4 jogos em 9 disputados, e depois ele começa a temporada 24-25, até que bem lá no Famalicão, mas acaba sendo demitido no começo do mês de dezembro do ano passado e até agora se encontra livre no mercado. Na minha opinião, seriam as duas melhores opções hoje livres do mercado, técnicos que já passaram por aqui, tanto Wagner Mancini quanto também. Há outras opções também livres no mercado, alguns deles já com passagens pelo Goiás, e aqui estão, essa lista de técnicos livres. Vamos lá. O Felipão, treinador de 76 anos de idade, foi especulado no ano passado também, assim como o Antônio Oliveira, naquele momento pós-demissão do Márcio Zanardi, segundo informações do pessoal do Imprensa Verde. O Antônio Oliveira, que hoje está livre também, depois de passagem do Corinthians, tem um salário, ou recebia, algo na faixa de R$600 mil mensais lá em São Paulo. Teve também um trabalho interessante no Cuiabá e no Atlético Paranaense em meados de 2021, hoje com 41 anos. O Felipão também é um técnico nesse mesmo patamar financeiro, não é barato. O seu último trabalho aconteceu no Atlético Mineiro em 2024. Acredito que o Goiás precisa de um técnico com esta cara pulso firme. Por quê? A gente sabe o que acontece nos bastidores. Se o Goiás ele tenta trazer um técnico, uma aposta, ou um técnico que não tenha experiência nesse tipo de ambiente, acho muito arriscado. Por exemplo, um nome que está livre, eu não acho ele ruim, mas que nesse momento para o Goiás não seria o ideal. O Rafael Paiva, 40 anos, técnico ex-Vasco da Gama. Ele fez a temporada de 2024 por lá, realizando 35 jogos com 13 vitórias. Também já passou no Sub-20 do São Paulo, do Palmeiras, talvez em um outro ambiente, em um começo de temporada, poderia ser um nome aceitável. Para esse momento do Goiás, não cabe apostas. O Luxemburgo também é um técnico que está livre, não gostaria, para uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas, dependendo das opções, pode ser melhor do que nada. O Jorginho também é um técnico que hoje está livre. Os últimos trabalhos dele não convenceram. Em 2022 no Vasco, ele até começa bem no Atlético Goianiense, mas acaba se perdendo no meio do caminho. Passou também na Tailândia, volta para o Brasil no ano passado no Coritiba, também não conseguiu o acesso. Foram 19 jogos na Série B, com 8 vitórias. O Jorginho já foi especulado no Goiás várias vezes, esse seu retorno ao Verdão. Foi basicamente o primeiro grande clube que ele dirigiu, sendo um técnico principal. Eu lembro do Jorginho, era bem criança na época, nas entrevistas do Globo Esporte, não gostava muito da cara dele não. Foram 5 vitórias apenas lá em 2010, em 17 jogos, hoje com 60 anos está livre. O Hélio dos Anjos também está livre do mercado, volto a repetir, não seria a minha escolha para esse momento, mas
Dependendo da situação, igual eu falei, o Hélio dos Anjos é aquele 8 ou 80. O Goiás tem 3 jogos para subir para a Série A na reta final. Demitiu o técnico, o clima está pesado, precisa de uma motivação, é o Hélio dos Anjos. Ou um rebaixamento, algo nesse sentido, aí tudo bem. Mas, para começar uma Série B, não seria o perfil que eu buscaria nesse momento. O Nelson Batista também é um técnico nessa mesma casca, né? Esse jogador, esse técnico experiente, hoje com 74 anos de idade, está livre no mercado. O Nelsinho que já teve uma passagem pelo Goiás lá em 2002. Foram 20 jogos com 9 vitórias. Conseguiu sim ter uma boa sequência naquele momento. O último trabalho dele foi na Ponte Preta. Teve bons momentos, mas acabou sendo demitido na reta final. Outros 2 gringos, o Gabriel Renzi, 46 anos, argentino, ex-News Old Boys e Vélez. É um técnico também que eu acho interessante, mas que